Olá, tudo bem? Meu nome é Everson, eu faço parte do PG Renovados e convido você para ler em 2 Coríntios, do 9 ao 13. Capítulo 9. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não vos envergonhamos-nos, para não dizermos vós deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisas necessárias exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter conosco e preparem-se de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronto com bênçãos e não com avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribuirá segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tomar abundante em vós toda a graça, a fim de que tenho sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá e semeia aos que semeia o pão para comer também multiplicará a vossa sementeia e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em todo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que se por vós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons, para com eles e para com todos. E pela sua oração vós tenho de vós saudade, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom. Capítulo 10. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns e nos julgar como se andares segundo a carne. Porque andando na carne, não limitamos segundo a carne, porque as armas da vossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E, entanto,
prontos para vingar toda desobediência quanto for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez nisto. Assim como ele é de Cristo, também vós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do vosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonhareis, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense tal isto: quais somos na palavras por cartas, estando ausente, tais seremos também por obras, estando presentes. Por que não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com outros que se louvam a si mesmo, mas estes que se medem a si mesmo e se comparam consigo mesmo estão sem entendimento. Porém, não gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida de Deus nos deu, para chegarmos até vós. Porque não nos entendemos além do que convém, mas se não houverdes de chegar até vós, pois já cheguemos também até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a vossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós e não em campos de outrem, para nos não gloriarmos do que está já preparado. Aquele, porém, que se gloriar-se no Senhor, porque não é aprovado quem si mesmo se louva, mas se aquele a quem Senhor louva. Capítulo 11. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja algumas sortes corrompidos os vossos sentimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, senão que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrerei. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude de palavra, não o sou contudo, na ciência, mas já em tudo o que temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me, e assim mesmo para que vós fosseis exaltado, porque de graças vós anuncieis o Evangelho de Deus? Outras igrejas depositei eu para vós servir, recebendo dela salário, e quando estava presente convosco e tinhas necessidades, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo que guardei de vós ser pesado, e ainda me aguardarei. Com a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Ásia.
Por quê? Porque vós não amo, Deus o sabe, mas o que eu faço, o farei para contar ocasiões aos que buscam ocasiões, a fim de que, naquilo que se gloriam, sejam achados assim como vós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo? E não é maravilhas, porque o propósito Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura nesta confiança de gloriar-me, pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos, pois sou sofredor se alguém vos põe em servidão. Se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia ou intenção insensatez falo, também tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, e ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisão, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri a naufrágios, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrace. Se convém gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governa sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Capítulo 12. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo de fora do corpo não sei,
Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriareis, senão das minhas fraquezas, porque se quiseres gloriar-me, não sereis nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não exalta-se pelas excelências das revelações. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei o Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei, mas nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangeste, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apóstolo foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas, porque em que tendo vós sido inferiores às outras igrejas, e não ser o que eu mesmo vós não fui pesado, perdoai-me este agravo. Eis aqui estou pronto para, pela 3ª vez, ir ter convosco, e não vos sereis pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pela vossa alma, ainda que amavos cada vez mais, seja menos amado. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto vos tomei com dolo. Porventura aproveitei-me de vós para algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito, porque sobre as mesmas pisadas cuidais que ainda nos desculpamos convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isso, ó amados, para a vossa edificação, porque receio que quando chegar vós não ache como eu quereira, e eu seja achado de vós como não quereis, e que de alguma maneira haja pendência, inveja, iras, porfias, distrações, mexericos, orgulhos e túmulos, que quando for outra vez o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram das imundícias e prostituição e desonestidade que cometeram. Capítulo 13. É esta a 3ª vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e 2ª vez o digo, como quando estava presente,
Mas agora estou ausente e digo aos que antes pecaram e a todos os mais que outra vez for, não lhe perdoarei, visto que buscai uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fracasso para convosco, antes é poderoso entre vós, porque ainda que tenha sido crucificado por fraquezas, vive, contudo, pelo poder de Deus, porque vós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permanecereis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovado, mas espero que entendereis que vós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós achais o bem, embora nós sejamos como reprovados, porque nada podemos contar a verdade senão pela verdade, porque nos regozijarmos de estar fracos quando vós estareis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escrevo essas coisas estando ausente, para que, estando presente, eu usei de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Quanto aos mais irmãos, regozijai-vos, sedes perfeitos, sedes consoladores, sedes um mesmo parecer. Viveis em paz, e o Deus do amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros, como os caulos santos. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Convido agora para nós fazer uma oração. Senhor nosso Deus, somos gratos pela Tua palavra, Senhor Jesus. Somos gratos pela Tua misericórdia infinita sobre nossas vidas. Que você possa enviar o Espírito Santo todos os dias, Pai, para nos consolar e nos amar, Pai. Nós somos gratos por tudo, Senhor Jesus, e desde já te agradecemos. Amém.